A cena que eu tenho diante dos meus olhos é que o meu Senhor me comprou. Eu pertenço a Ele. Talvez você não saiba, mas muitos anos da minha vida eu pertencia a um outro senhor. Eu pertencia a um senhor chamado Satanás. Esta imagem traz para mim muito significado. Eu não posso falar apenas do domingo, onde nós celebramos a nossa vida, sem eu e você considerarmos tudo o que Jesus fez, passou e experimentou quando Ele havia sido crucificado. Eu tenho 3 cenas muito claras na minha mente e no meu coração. Guarde essa imagem. Fixe essa imagem na sua mente. Você vai precisar usar no decorrer desta reflexão. Próximo slide. Leia para mim este versículo de João 19. A primeira cena que eu tenho da cruz de Cristo é quando Ele, diante da dor, depois de ter sido pregado naquele madeiro, tendo agonizado por algumas horas, diante deste quadro, Ele olha para 2 pessoas. A primeira delas é a mãe. E Ele diz assim: mãe, ao seu lado está o seu filho. Este discípulo de quem Jesus está se referindo chama-se João. João foi aquele que andou mais próximo de Jesus. É aquele que encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Era aquele que tinha mais intimidade com Jesus. E Jesus, no momento da sua morte, no momento de dor, é capaz de olhar para o cenário e ver ali a sua mãe e dizer a ela: mãe, olha ao seu lado, aí está o seu filho. E em seguida ele volta-se para o discípulo e diz: filho, eis aqui a sua mãe. A cena do Gólgota para mim é tão maravilhosa, tem tanto significado para o meu coração, porque eu vejo que mesmo em meio a toda dor que Cristo passou naquela cruz, Ele foi capaz de enxergar que a obra dele era de restaurar a família. Eu não sei você, mas eu sou um cristão muito agradecido. Agradecido por Jesus ter um dia restaurado a minha casa. A Bíblia diz que Ele destruiu a inimizade entre as pessoas. Eu não consigo entender cristãos
que se dizem novas criaturas e são inimigas uma da outra. Eu não sei que cristianismo é o que esta pessoa que se diz cristã experimentou. Porque no meu caso, toda a minha família, eu, minha esposa, meu casamento, minha filha, minha casa foi restaurada. Para mim, o cenário do Gólgota traz essa mensagem. Eu não tributo apenas alegria no domingo da ressurreição. Eu vejo que na sexta-feira, quando Cristo foi levantado no madeiro, lá estava eu. Eu, Valmir, sendo restaurado. A casa do Valmir sendo restaurada. O casamento do Valmir sendo restaurado. A família do Valmir sendo restaurada. E agora Ele não restaura apenas a minha família, mas Ele me insere na família dEle, na família de Deus. Isto é maravilhoso. Isto para mim faz toda a diferença. A segunda cena que eu tenho diante dos meus olhos é esta do próximo slide. Você pode ler em voz alta o texto de Lucas 23? A segunda cena que eu tenho diante dos meus olhos quando eu vejo o Gólgota é a obra de Jesus relacionada com o perdão. Como seria se eu e você estivéssemos pendurados naquela cruz? Será que nós teríamos natureza para perdoar aqueles que estavam crucificando o Filho de Deus? Será que nós teríamos a mesma atitude em dizer: Pai, perdoa o Tiago, porque ele não sabe nem o que ele está fazendo? Será que seria essa a minha e a sua atitude? A Bíblia diz que havia, Colossenses capítulo 2, verso 14, um escrito de dívida contra mim e contra você. E ele pegou esse escrito de dívida, que era uma nota promissória que o diabo lançava toda vez na minha e na sua cara, e disse ao diabo: você não vai mais trazer esta condenação, porque eu vou cravar esta dívida no meu corpo, morrendo por eles. Quanta gente na igreja que não provou o perdão de Deus. Quanta gente na igreja que não é capaz de perdoar. Quanta gente nesta noite vai tomar a ceia não perdoando as pessoas. E sabe por que isto acontece, meus irmãos? Porque esse tipo de gente não experimentou o perdão de Deus. Este é o ponto. Por isso não conseguem perdoar. Só quem muito foi perdoado pode perdoar. Por que muitos casamentos acabam
por falta de o cônjuge perdoar o outro. Por quê? Porque ele ou ela não provaram do perdão de Deus na sua vida. Eles falam do perdão de Deus, mas não provaram o perdão de Deus. E Jesus vem nesta cena dizer que é possível, por pior que seja a situação, eu e você oferecer o perdão. Quando eu estava em viagem, e chegamos próximo a este lugar, onde o pastor Carlos Alberto preparou uma ceia, eu olhava para o lugar tão lindo em que nós estávamos. Haviam vários pastores conosco, e eu olhava para aquela montanha, e era impossível não envolver emoção naquele momento. Era impossível, porque eu me lembrava deste cenário. Eu dizia: o meu Senhor restaurou a família, em agonia naquela cruz. O meu Senhor restaurou a família. O meu Senhor me perdoou. E a terceira cena que eu tenho diante dos meus olhos, para eu tomar a ceia da ressurreição com você, é o que está no próximo slide. Você pode ler em voz alta? A cena que eu tenho diante dos meus olhos é que o meu Senhor me comprou. Eu pertenço a Ele. Talvez você não saiba, mas muitos anos da minha vida eu pertencia a um outro senhor. Eu pertencia a um senhor chamado Satanás. Ele era o dono da minha vida, e eu escravo dele. Por que que eu celebro a ressurreição com alegria no meu coração? Porque eu sei a quem eu pertenço hoje. Eu sou do meu amado, e Ele é meu. Eu não sei se esta é a sua experiência e a revelação que você tem da palavra, mas Jesus, para mim, não é apenas aquele que morreu e que ressuscitou. Ele fez tudo isto, mas Ele se tornou o Senhor da minha vida. Quando eu experimentei esta mudança de reino, quando Jesus me alcançou, quando eu fui identificado com Ele naquela cruz, quando eu morri para mim mesmo, quando Ele anulou o escrito de dívida que era meu, quando Ele tomou o meu lugar naquela cruz, quando
Ele me chamou para viver a sua vida, uma vida nova, uma vida ressurreta. Ele se tornou o Senhor da minha vida. Por isso que ser um seguidor de Jesus implica em você ter claro no seu coração e mente que Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, e Ele agora se tornou Senhor da sua vida. Cristianismo se resume à morte, ressurreição e senhorio dele. Por isto que faz sentido tomar a ceia, por isto faz sentido celebrar a Páscoa. Porque, para mim, e eu peço a Tamires que volte na imagem que eu iniciei aqui, essa reflexão, olhar para este cenário faz para mim lembrança todos os anos de quem eu era, do que Jesus fez para mim naquele lugar e no que Ele me transformou. Ouça isto. Eu iniciei nesta manhã uma série de mensagens que eu gostaria muito que você me acompanhasse. Eu não sei por que você ainda não se organizou para vir de manhã. Mas não falte, porque hoje pela manhã eu introduzi um tema relacionado com a obra da cruz. O que significa para nós cristãos a obra do Calvário. Porque não adianta você celebrar no domingo algo que você não experimentou. Ou seja, a sua nova vida em Cristo. Você pode estar celebrando algo sem você ter experimentado no seu íntimo, no profundo da sua existência. Você pode estar alegre, feliz, porque te disseram que Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou mesmo ao terceiro dia, mas o fato dele ressuscitar tem implicações para os cristãos. E se você não conhecer todo o plano, todo o projeto de Deus na pessoa de Jesus para a sua vida, você vai deixar de desfrutar de uma vida de significado. E você pode se tornar um religioso. Você pode se acostumar com a chamada igreja evangélica protestante. Você pode se acostumar aos domingos, por exemplo, como na Comunidade da Graça, nós tomarmos a ceia da ressurreição. Passar a ser um hábito, um costume, sem ter a experiência. Por isso eu me nego a ministrar a ceia, sem antes dar para você as linhas gerais, os princípios principais do cristianismo. A morte na sexta-feira. No sábado, dizia hoje pela manhã, que muitos não sabem o que Jesus fez no sábado. Muitos acham que Jesus estava apenas no túmulo de José de Arimateia, envolto a um pano de linho puro, aguardando o domingo da ressurreição. Eu dizia, no sábado, a obra da cruz é tão perfeita
que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, foi pregar o evangelho aos mortos. Você e eu vamos ter muitas surpresas agradáveis naquele dia, quando familiares teus que morreram sem ouvir o que eu e você estamos ouvindo, por ter Jesus pregado a eles, e eles aceitarem a Cristo, eles estarão na eternidade com você. Mas se você não conhece a obra da cruz, se você não experimenta a obra de Jesus completa na sua vida, você vive uma vida aquém. E aí no domingo, quando você participa do pão e do cálice, você não faz distinção nenhuma de todos os outros domingos em que nós tomamos a ceia juntos como família. Você consegue entender a diferença da ceia que vamos, daqui a alguns minutos, ministrar, compartilhar com vocês? Significa que Jesus, naquele lugar, morreu, e mesmo em meio à dor, foi capaz de gerar uma família espiritual. Mostrou um discípulo e mostrou a sua mãe. Disse: aqui está a sua família, aqui está o seu filho, mostrando que é possível vivermos como família. Temos sobrenomes diferentes, mas pertencemos à mesma família, família de Deus. Recebemos perdão dos nossos pecados. Por isso é possível você receber e oferecer perdão. E em terceiro e último lugar, você reconhece Jesus como o seu Senhor e não apenas como o seu Salvador. A grande parte dos cristãos que eu conheço, conhece Jesus apenas como o Salvador e não como Senhor. E não desfrutam. Não desfrutam. Vivem um cristianismo mirrado, pequeno, tendo tudo à sua disposição. Esta noite eu quero convidar você a reconhecer 3 fatos. Primeiro, Jesus naquela cruz, ao morrer, Ele te deu uma nova família. Naquela cruz, ao morrer, Ele perdoou os seus pecados. Ele deu agora a condição de perdoar os pecados daqueles que lhe ofendem. Terceiro, você agora pode chamá-lo de Senhor e Cristo, Senhor da sua vida. Se esta é a sua experiência, ou se você quer ter uma experiência real com o Cristo ressurreto, fique de pé onde você está. Durante a ministração eu havia pedido quinta ou sexta-feira para o Arthur ministrar um cântico. O pastor Ademar costuma ministrar muito este cântico, que diz assim a canção: vemos Cristo, que sofreu, mas foi coroado. Por nós a morte experimentou, restaurando tudo ao seu lugar. Jesus naquela cruz restaurou a família, restaurou a inimizade do homem, e Ele se tornou Senhor e Cristo daqueles que o aceitam e o recebem. Ouça esta canção, se você a conhece. Nós vamos projetar a letra melhor, né, Tami?
Quero convidar você a ministrar esta canção e em seguida pedir aos diáconos que sirvam a ceia.